Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Pessoal, nós vamos falar hoje um assunto que tá na mídia, todo mundo está falando sobre isso aí, sobre a guerra aí de Israel com o Irã. E isso aí preocupa todo mundo. Não tem como não nos afetar aqui, porque afinal de contas nós temos relações com esses dois países, inclusive, né? Sempre na nossa história nós tivemos relações com esses países, e boas relações, por sinal, principalmente com Israel. E só que essa guerra aí tá mexendo com o mundo todo, inclusive, tá? E nós escolhemos o outro lado dessa vez. Nós estamos do lado, o nosso governo está do lado do Irã, infelizmente. E isso aí pode ter consequências para o Brasil, consequências diplomáticas, tá? Pode ser muito ruim para o nosso país no futuro aí, porque afinal de contas nós estamos apoiando um país que patrocinou vários atos aí que tiraram vidas em Israel, nos Estados Unidos também, aqui na Argentina teve aquele ataque na embaixada argentina aqui de Israel que ceifou mais. Eu vou tentar achar o número exato aqui, vou deixar para vocês aqui, mas muitas pessoas morreram naquele ato terrorista. E teve fuzileiros navais americanos que morreram já devido a esse país que fez ataque e reconheceram, inclusive, alguns ataques que eles patrocinaram, ou grupos ligados a eles, como o Hezbollah, como o Hamas. Então, todos esses ataques aí que teve ao longo da história, sempre teve o Irã por trás. E todo mundo, todos os países falam isso aí. E só que nos últimos 20 anos eles têm intensificado os trabalhos deles para construir uma bomba nuclear ou ter uma arma dessa, como um país desse que jura acabar com Israel e jura acabar com o Ocidente, vai ter uma arma nuclear. Então muitos países não querem a guerra, por isso a França não quer a guerra, a Inglaterra não quer, mas inclusive o Trump não queria essa guerra. Mas vai ter que apoiar, no final das contas, Israel. Por quê? Porque se esse país tem uma arma dessa na mão, vários grupos terroristas podem ter acesso a essas armas. Porque, pessoal, olha, a arma nuclear não é uma arma para ser usada. Os países que têm armas nucleares é mais uma arma de dissuasão, para nenhum país se meter com eles. Essa é a verdade, para eles não sofrerem nenhuma invasão, sabe, nenhuma tentativa de denominação. Então eles têm o quê? Essas armas nucleares, mas é mais para dissuasão. Agora, o Irã não. O Irã jura destruir os Estados Unidos e Israel. E o principal ainda, eles falam que forneceriam essas armas para outros grupos que tentam também destruir esses dois países, como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis. Todos esses grupos aí são grupos terroristas que podem ter acesso a essas armas aí se o Irã tiver essa arma. Então, quando quando Israel se viu obrigado a fazer esse ataque aí de retaliação, na verdade Israel está se defendendo do Irã. Essa é a verdade, porque quem acompanha as notícias, acompanha a história, sabe que o Irã vem ameaçando Israel há mais de 40 anos, que vem prometendo acabar com aquele país. Isso aí já teve 3 guerras envolvendo já o Irã contra Israel. Mais de uma vez tentaram já destruir Israel. Então a história é longa, mas agora o que aconteceu o quê? Israel resolveu agir e dentro do território iraniano, uma coisa que nunca aconteceu. Israel no máximo tinha levado essa briga até a fronteira, até a Cisjordânia, por exemplo, mas nunca foi lá dentro do território do Irã. Agora dessa vez não, eles foram lá e já destruíram mais de uma usina nuclear e estão partindo para a usina principal agora, que diz que é mais forte, que as bombas de Israel não conseguem penetrar para destruir os reatores que estão lá dentro, ou as centrífugas que são usadas para purificar ou separar o urânio. E só que o Israel está contando o quê? Com a ajuda americana. E o Trump não vai poder negar essa ajuda, porque afinal de contas Israel está fazendo um serviço que os Estados Unidos deveriam estar fazendo, porque os Estados Unidos deveriam estar encabeceando isso aí para acabar com essa ameaça aí, e os outros países também, porque se o Irã chegou onde chegou com todas essas ameaças ao mundo todo, porque ele está ameaçando o mundo todo, está ameaçando o Ocidente inclusive, foi por quê? Porque vários presidentes americanos foram complacentes com esse país, principalmente o Obama.
Esse aí passou a mão na cabeça do Irã, financiou com bilhões o Irã durante todos os seus 2 mandatos. Infelizmente, o Irã fez o que quis e avançou muito nesse projeto de bomba nuclear, ou dessa arma terrível aí que assombra a humanidade. A arma nuclear foi usada uma vez até hoje na história, em 2 vezes, 2 ocasiões, pelos americanos no Japão. Nunca mais ninguém fez um ataque desse a outro país depois. Por quê? Todo mundo viu o potencial dessa arma, todo mundo viu o perigo que representa essa arma. Então, quando um país desenvolve essa arma, é mais para tentar ter a dissuasão, para nenhum país atacar esses países. E funciona. Só que se esse país tiver essa arma na mão, muitas pessoas poderão perder a vida. Em qualquer lugar, não haverá mais segurança no mundo em relação a essas armas. Porque todos os países que têm essas armas hoje em dia, eles têm controle sobre essa arma, sobre essas armas, eles têm até artigos da Constituição para usar essa arma, só em caso de ataque ou então para revidar um ataque. Da mesma proporção. Nunca o país que é atacado por armas convencionais vai atacar com armas nucleares, mesmo ele tendo armas nucleares. Isso aí está na Constituição de muitos países, da maioria dos países. Então, e esse país não tem isso aí. Eles querem usar essa arma indiscriminadamente. Por isso que o mundo tem que deter esse país. Israel está fazendo a coisa certa e digo mais, tá? Até demorou até para tomar essa atitude. Não tomou antes essa atitude, por quê? Porque os americanos estavam segurando Israel até agora. Mas chegou no ponto que o Trump não teve mais como argumentar, não teve mais como negociar com o Irã, porque o Irã, a semana passada, se retirou das negociações. Falou que não queria mais negociar, que eles têm o direito de ter uma arma nuclear e não teria mais conversa. E ele desenvolver a arma e acabou. O Trump fez o possível para que não chegasse a esse patamar que está essa guerra. Mas, infelizmente, eles não quiseram negociar. Eles preferiram continuar ameaçando o Ocidente. E Israel teve que agir. Afinal de contas, Israel que está ali do lado e eles ameaçam o tempo todo Israel. Israel está tomando todas as atitudes. E pelo pronunciamento que o Trump fez agora, na Casa Branca, agora à tarde, o governo iraniano vai ter que ceder, vai ter que se render, porque, segundo Trump, eles sabem até onde o Ayatollah está escondido. A hora que eles quiserem, ele falou que eles vão lá e vão ceifar a vida do comandante do Irã. Então, já a maioria dos comandantes militares já foram de arrasta para cima, como se diz. Muitos, os cientistas, são 15, se eu não me engano, que estavam na lista para subir. 11 já subiram, porque o governo os israelenses não vão deixar nenhum deles vivos, porque eles estão desenvolvendo uma arma e são os cabeças de tudo isso aí, principalmente os comandantes da guarda lá dos ayatolás, né? Então os caras estão acabando com todos os comandantes e corre muitas notícias aí que tem muitos comandantes que não querem ser nomeados, não querem subir de cargo porque Israel está acabando com os caras. Então, não está parando os ataques, Israel está indo para cima dos caras e agora chegou num ponto que é o seguinte: eles vão ter que, o governo iraniano vai ter que resolver o que vai fazer, se vai para tudo ou nada, ou vai se render e vai começar uma nova história naquele país, que afinal de contas está sob uma ditadura há mais de 40 anos, infelizmente, sob esse regime aí dos ayatolás. O mundo todo sempre esperou que isso uma hora fosse acontecer. Eles já provocaram várias guerras, já participaram indiretamente de várias guerras, eles já estiveram em guerra com o Iraque durante 8 anos ou mais, sabe? E não conseguiram, os iraquianos não conseguiram fazer nada contra eles. Agora, em uma semana, Israel vai lá dentro do território deles e acaba com tudo. Bombardeou tudo, até a TV estatal deles, que é mais uma ferramenta de propaganda para aquela ditadura. E infelizmente isso aí acontece em outros lugares do mundo, né? Televisões que são usadas de ferramentas para ditaduras, para ditadores. Isso aí acontece muito, vocês sabem disso aí. E eles foram lá e bombardearam até a rede de TV estatal do Irã. Então o Irã, eu acho que esse governo está por um fio, tá? Apenas os ayatolás não tem mais nada o que fazer, ou vão se render ou vão para as cabeças. O que eles vão querer fazer, não se sabe.
Os americanos já mandaram mais de um porta-aviões para lá, para a região, já mandaram mais de 30 aviões-tanque de reabastecimento lá para a região também, para auxiliar as forças de Israel. Então os caras vão entrar na guerra também, provavelmente. Aí só Deus vai saber o que pode acontecer. Então vamos torcer para que isso aí se resolva rapidamente, tá? E claro, para que Israel saia bem no final das contas, e os Estados Unidos também, porque afinal de contas são países que defendem a democracia e pensam como nós, querem a liberdade. Então, viva Israel! O vídeo de hoje foi isso aí, tá? É um vídeo diferente, mas eu queria falar alguma coisa sobre o que está acontecendo no mundo em relação a essa guerra, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal,